Bem-vindos ao nosso webcast Inovação com Benefícios, o regime de Patent Box em Portugal. Como todos sabemos, a inovação é a chave para o crescimento e a competitividade e o Patent Box pode tornar-se um instrumento muito poderoso para estimular a inovação nas empresas portuguesas, já que permite que uma parte bastante significativa dos rendimentos provenientes de direitos de autor e de propriedade industrial não sejam alvo de tributação. Inicialmente, a exclusão de tributação era de 50%, mas esta percentagem foi alargada para 85% em 2023. Portanto, neste webcast vamos explorar este regime Patent Box, desde os seus objetivos e condições de acesso até às suas implicações práticas para as empresas. Para isso, teremos a oportunidade de ouvir duas especialistas sobre o tema, Joana Eugênio, agente oficial da propriedade industrial e mandatária europeia de patentes da J. Pereira da Cruz, e Vânia Costa, Senior Consultant da EFI Group Portugal. Começo por dar a palavra à Vânia, da EFI Group. Vânia, podes então fazer um enquadramento inicial sobre o que é o Patent Box, que tipo de empresas podem beneficiar deste regime e que tipo de benefícios é que podem efetivamente usufruir? Bom dia a todos. O Patent Box é um benefício fiscal acessível a todos os sujeitos passivos de IRC que tenham, obviamente, aqui uma atividade comercial, industrial ou agrícola e que tenham também rendimentos provenientes de ação temporária ou permanente de determinados tipos de propriedade intelectual, nomeadamente as patentes, os modelos de utilidade ou desenhos industriais e, mais recentemente, os direitos de autor sobre programas de computador. Este benefício vai consistir aqui numa redução do lucro tributável das empresas, através da dedução até aos tais 85% do montante dos rendimentos provenientes destes contratos que referi há pouco, e é um benefício que vai incidir sobre o rendimento líquido desse ano de referência, querendo isto dizer que obviamente é aplicável apenas ao rendimento que excede as despesas incorridas para a realização de todos os trabalhos conduzentes à propriedade intelectual registada. Neste sentido, é necessário haver aqui uma identificação de todos os rendimentos que foram obtidos a partir dos contratos que tenham estas condições de elegibilidade, mas também de todas as despesas que foram incorridas pela empresa em todos os anos anteriores. Perante este saldo líquido entre rendimentos e despesas, nós vamos então apurar aquele que é o benefício fiscal a que as empresas possam ter eventualmente direito. E quais é que são os critérios e os requisitos de elegibilidade para este benefício? De um modo geral, existem aqui critérios muito específicos que devem ser cumpridos para que se possa usufruir deste benefício, nomeadamente o cessionário deve utilizar a propriedade intelectual que adquiriu na prossecução de uma atividade empresarial, o que quer isto dizer que, no fundo, quem vai adquirir a propriedade intelectual vai depois tirar partido dela a favor daquilo que é a sua atividade normal, definindo-se como uma atividade comercial, industrial ou agrícola. Por outro lado, estes resultados que vão ser gerados a partir desta propriedade intelectual não podem depois materializar-se numa entrega de bens ou prestação de serviços por parte da empresa compradora à empresa que cedeu esta patente, ou seja, não pode haver aqui depois uma venda à entidade que desenvolveu a propriedade intelectual. Por outro lado, também o adquirente não pode ser uma entidade que esteja residente numa região, país ou território com sistema fiscal mais favorável, ou seja, os denominados paraísos fiscais. E, por último, é obrigatório a existência de registros contabilísticos devidamente organizados que identifiquem de forma clara tudo o que forem despesas de ID e os rendimentos obtidos a partir da referida propriedade intelectual. Além destes critérios, existe aqui uma ligação que é obrigatória de existir entre despesas e rendimentos, ou seja, quem vai usufruir deste benefício fiscal deve obrigatoriamente ser a mesma entidade que desenvolveu todos os trabalhos de investigação e desenvolvimento que levaram, obviamente, ao registro da referida propriedade, e tudo isto deve ter ocorrido em território nacional, ou seja, todos os trabalhos foram desenvolvidos pelo mesmo sujeito passivo que registrou depois esta propriedade intelectual e que a vai explorar no nosso país. Obrigada, Vânia, por este excelente enquadramento inicial. Focávamos agora na área da propriedade intelectual e para isso chamo à conversa a Joana. Joana, o que é matéria suscetível de ser patenteada e que ativos da propriedade intelectual é que podem ser enquadrados neste regime do Patent Box?
Obrigada, Bárbara. É uma questão que eu vou responder acompanhada aqui de uma breve apresentação que julgo que cobre todos os tópicos relevantes aqui para o tema de discussão. A proteção das criações e invenções deve ser uma preocupação primária do empreendedor, e existem várias ferramentas de propriedade intelectual que são disponibilizadas aos seus utilizadores. Temos uma diferença grande aqui dentro da propriedade intelectual. Temos a propriedade industrial, que cobre marcas, logótipos, desenhos ou modelos, portanto vulgarmente conhecidos por design, e patentes e modelos de utilidade, cujo depósito do pedido deve ser a nível nacional efetuado junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E depois temos uma segunda parte da propriedade intelectual, que são os direitos de autor, e cujos depósitos podem ser efetuados em Portugal, por exemplo, no IGAC ou na Asoft. Depois temos outras ferramentas da propriedade industrial, nomeadamente as denominações de origem, indicações geográficas, os nomes de domínio, mas aqui enquadrados no regime do Patent Box temos então os pedidos de design e de patentes ou modelos de utilidade, e de direitos de autor, mas apenas quando referentes a software, portanto os depósitos dos códigos de fonte relativamente a software que tenha sido desenvolvido originalmente e que o seu criador queira ver protegido. E portanto, dentro do regime do Patent Box, estas ferramentas são as ferramentas que se podem enquadrar da propriedade intelectual no Patent Box, são então, como já referi também pela Vânia anteriormente, os pedidos de design, patentes e direitos de autor relativamente a software. Vou referir brevemente os requisitos de concessão de cada uma destas ferramentas que se podem enquadrar no Patent Box. Os pedidos de design ou desenho modelo designam a aparência na totalidade ou em parte de um produto, nomeadamente as suas linhas, contornos, cores, formas, texturas ou outras características do produto. Os pedidos de design, para serem concedidos, devem ser novos, o que quer dizer que não podem ter sido divulgados ao público, e devem ter um caráter singular, portanto devem ser únicos face a registros de design anteriores, e duram até 25 anos, portanto com períodos de 5 anos renováveis até o limite de um período de 25 anos. Isto para o caso dos pedidos de design. Depois temos as patentes ou modelos de utilidade que protegem invenções, sendo uma invenção uma solução específica para um problema técnico em qualquer área da tecnologia. Portanto, este enquadramento aqui aplica-se a qualquer área da tecnologia, desde que haja uma solução que promova um determinado efeito técnico, uma determinada solução particular que não seja do conhecimento público à data do pedido. Os requisitos de patentabilidade são 3. O primeiro é o de novidade, mais uma vez, aqui uma novidade absoluta. É muito importante que os interessados tenham esta noção de que, para terem uma patente, é muito importante que a invenção se mantenha sob sigilo até à data do pedido. Um segundo critério é o critério de atividade inventiva, que implica que a solução dada é uma solução que não era óbvia face ao estado da técnica à data do pedido, portanto que confere aqui um efeito técnico inesperado. E o terceiro, da aplicação industrial, que exige que a invenção seja passível de ser aplicada à indústria, portanto não pode ser apenas uma obra do acaso. A duração das patentes é de tipicamente 20 anos a contar da data do pedido, com uma exceção no caso de medicamentos e fitofarmacêuticos, em que existe uma extensão de até 5 anos e meio. E no caso dos modelos de utilidade, de 10 anos. Portanto, aqui patente e modelo de utilidade servem para proteger invenções. Existem algumas diferenças, não vamos agora detalhar, mas a principal acaba por ser aqui no período de vigência entre ambos. Depois temos então esta aplicação desta possibilidade de patentear em
em quaisquer áreas de tecnologia, seja na área da biologia, genética, neurociências, química e farmacêutica, engenharias biomédicas, físicas, eletrónicas, engenharia do papel, e também, claro, telecomunicações e software, sendo que o depósito do código-fonte do software não é por si patenteável, mas sim a solução que é desenhada à volta deste software que é desenvolvido. Mas o software é possível que seja protegido por, então, um direito de autor enquadrado aqui no regime do Patent Box. Depois, convém também realçar que não existe propriamente uma estratégia ideal para proteger a inovação que sirva para todos os utilizadores. A forma de se obter determinada proteção e de se utilizar as ferramentas de proteção, nomeadamente aquelas que são enquadradas na Patent Box, mas alargada a todas as outras, não é única nem é possível dizer que numa determinada fatia de desenvolvimento tecnológico se deve proteger assim de uma forma específica. Depende muito do tipo de produtos e processos que são desenvolvidos, da natureza do negócio, se é uma natureza mais comercial, mais tecnológica ou híbrida, quais é que são as razões pelas quais se protege, se há um desejo de comercializar sem concorrência, se existe um foco mais em negociar e licenciar empresas que consigam levar a cabo a invenção. Neste caso, convém ter um depósito de patentes e patentes concedidas que permitam depois fazer esta negociação, ou se é iniciar uma estratégia defensiva numa área competitiva. Portanto, aqui podemos usar as várias ferramentas da propriedade industrial e da propriedade intelectual, aliás, utilizando aqui também, alargando aqui também aos direitos de autor, para tentar ter aqui uma melhor estratégia que consiga ir de encontro aos objetivos de cada utilizador. Outra questão muito importante é a definição dos territórios de interesse. Portanto, se existe um interesse em proteger só a nível nacional, a Península Ibérica, a nível europeu, a nível internacional, no limite temos a possibilidade de fazer um pedido internacional de patente, que cobre 157 países do mundo, sendo que nos outros também é possível obter proteção, e portanto esta definição da estratégia de proteção da inovação de cada utilizador depende muito da sua área de negócio, dos seus objetivos, dos territórios onde opera, onde produz, onde comercializa, os parceiros, a localização dos parceiros. Portanto, para isto é sempre necessário fazer aqui um enquadramento casuístico, e de preferência apoiado por especialistas. A J. Pereira da Cruz tem escritórios por todo o mundo, em Portugal, no Porto, Lisboa e Leiria, e está disponível não só para fazer este aconselhamento estratégico, mas também para apoiar depois em todos os incentivos que têm vindo a ser divulgados e particularmente o que falamos aqui hoje, que é o regime do Patent Box. Obrigada, Joana. Aliás, obrigada a ambas pelo excelente enquadramento. Acho que ficaram bastante claros os objetivos e as condições de acesso a este regime, mas junto na mesma as duas à conversa para discutirmos aqui ainda alguns cenários e questões que têm sido muito debatidas sobre este regime, nomeadamente o facto do Patent Box ser um benefício fiscal de topo no panorama europeu, mas em Portugal ser ainda explorado de uma forma muito residual. Por isso, Vânia, perguntava-te porque é que um dos melhores incentivos da Europa está disponível apenas para 31 empresas em Portugal. Na tua opinião, quais é que podem ser os principais desafios para a implementação do Patent Box? Sim, de facto a utilização do Patent Box é muito reduzida quando comparamos com aquilo que é o potencial ou aquilo que verificamos que existe de vantagens comparativamente a outros sistemas europeus semelhantes. Eu penso que aqui o grande desafio prende-se de facto com o desconhecimento deste incentivo, ou seja, existe por parte das empresas de um modo geral algum desconhecimento acerca daquilo que é as condições, de como é que podem usufruir e como é que podem efetivamente tirar partido deste benefício para no fundo fechar o ciclo daquilo que é a sua atividade de investigação e desenvolvimento. Por outro lado, também existe aqui muita incerteza ainda em vários critérios, requisitos e até algumas interpretações legislativas
que não são claras para todos e em particular para as empresas e que até em alguns casos nos podem parecer algo contraditórias, ou seja, que vão-nos transmitir alguma insegurança no usufruto deste benefício. Só muito recentemente é que começámos a ter algum feedback por parte da autoridade tributária em relação a algumas questões que estavam pouco claras acerca da aplicação deste benefício e, portanto, ao existir algum nível de incerteza e algum nível de insegurança, as empresas optam por não tirar partido do mesmo e, portanto, justifica, se calhar, os baixos números que temos assistido neste benefício fiscal e que, para de facto ser ultrapassado, é preciso haver aqui algum apoio, alguma segurança, tanto na parte de registro da propriedade intelectual, mas também na elaboração dos contratos que são feitos depois para a cedência desta propriedade intelectual e no clarificar daquilo que é a legislação aplicável, tanto por via deste contacto com a autoridade tributária, mas também por parte do próprio legislador, de um modo global, que há alguns critérios que poderíamos ter outro tipo de clarificação. Mas, no fundo, penso que aqui os grandes desafios à aplicação do Patent Box advêm essencialmente do desconhecimento sobre a sua existência, mas também de alguma incerteza sobre critérios de aplicação, nos quais temos vindo nós também a tentar fazer aqui este caminho de clarificar, de questionar e de ajudar as empresas na aplicação do Patent Box e que é um caminho que ainda é preciso percorrer. Obrigada, Vânia. Joana, mas acreditas que a longo prazo poderá surgir aqui um aumento do número de empresas que recorrem a esta iniciativa? Achas possível? Sim, expectavelmente não só a longo, mas já a curto, médio prazo é expectável quaisquer iniciativas que visem a redução das despesas das empresas ou o aumento dos lucros ou a redução do lucro tributável serão sempre muito bem-vindas para quaisquer utilizadores, em particular para os utilizadores que usam o sistema de forma consistente e, portanto, eu diria que sim, até acompanhando aquilo que tem sido a tendência, em particular do Instituto Europeu de Patentes, do aumento do número de pedidos de patente. Portanto, à medida que vamos tendo um aumento da procura por estas ferramentas do sistema de propriedade, neste caso industrial, também será expectável que haja um aumento de procura pelos sistemas de incentivo ou de redução, neste caso, do lucro tributável. Temos particularmente o exemplo das últimas estatísticas publicadas pelo Instituto Europeu de Patentes, que mostram que foi atingido um número recorde de pedidos de patente, quase 200 mil pedidos de patente, muitos utilizadores nacionais e, portanto, estima-se e espera-se que sim, em particular, e tendo sido até as tecnologias as tecnologias do topo, tecnologias verdes e digitais, tendo aqui esta vantagem do regime do Patent Box agregar não só aqui os pedidos de patente, mas também os direitos de autor sobre pedidos de software, e tendo as tecnologias digitais potencialmente um elevado número de pedidos com depósito de software original, que deve ser depositado para a proteção dos seus inventores, será expectável que sim. Agora é essencial, como referiu muito bem a Vânia, que haja aqui uma comunicação destas vantagens, porque, caso contrário, existe um desfazamento entre aquilo que existe e aquilo que é utilizado por quem precisa, não é? Certo, perguntava-te ainda, Joana, embora a Vânia já tenha mencionado bem algumas destas medidas, mas existe alguma medida que tu gostavas de destacar que consideras que deveria ser tomada para aumentar efetivamente a utilização do Patent Box pelas empresas portuguesas? Eu acho que é mesmo a sensibilização, a disseminação da informação. Portanto, eu acho que aqui a grande questão, de uma forma completamente especulativa, é mesmo o desconhecimento dos utilizadores. Portanto, aqui posso, por exemplo, dar como referência aquilo que foi feito pelo sistema de incentivo do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, o Instituto EUIPO, que lançou o fundo para pequenas e médias empresas, para o apoio para pedidos de patente, marcas e design e também rastreios tecnológicos das empresas. Portanto, este fundo foi lançado e o EUIPO
fez quase uma parceria com os agentes oficiais de propriedade industrial no sentido de transmitir essa informação de forma a que nós, enquanto agentes oficiais de propriedade industrial, possamos transmitir esta informação aos clientes e aos utilizadores. Portanto, aqui eventualmente seria necessário um ponto de comunicação entre a informação e esta possibilidade do regime de Patent Box que está lá para ser utilizado e quem depois efetivamente precisa de o utilizar e colocar nas suas declarações. Portanto, aqui diria que chamar aqui as comunidades que estão envolvidas nas preparações das declarações de IRC, vou dizer aqui sem dominar essa área, mas os técnicos oficiais de contas, enfim, quem está mais próximo do utilizador que pode beneficiar com esta redução do lucro tributável e efetivamente entregar essa informação. Portanto, acho que aqui essencialmente é comunicar e fazer chegar a informação. Fazer chegar a informação, eu acho que sim, porque eu diria que quem pode utilizá-la e quem for elegível e quem tiver lucros que possa ver esta redução do lucro tributável, dificilmente vai dizer que não, diria eu. Bem, nós já estamos a começar a fazer algum trabalho nesse sentido com esta sessão. Por fim, Vânia, que outros sistemas de incentivo que sejam cumulativos com o Patent Box podem ajudar as empresas a suportar a sua inovação, no fundo? Sim, aqui o Patent Box tem uma enorme vantagem que está relacionado com o facto de incidir sobre aquilo que são os rendimentos provenientes da exploração de propriedade intelectual e não sobre as despesas incorridas pela empresa para alcançar essa propriedade intelectual, que corresponde, obviamente, à esmagadora maioria dos benefícios que existe. E, portanto, ele permite, no fundo, fechar o ciclo naquilo que é o investimento em investigação e desenvolvimento, ou seja, conseguimos, de facto, a partir do momento em que existe este registro de propriedade intelectual, passar a ter igualmente um benefício que ajuda a potenciar o rendimento e os resultados que as empresas têm daí. Em termos de sobreposição com outros benefícios, um dos mais conhecidos e também mais atrativos para estimular a prática de ID nas empresas diz respeito ao CIFID, que é um benefício fiscal que deduz diretamente ao IRC pagar pelas empresas e que permite recuperar até 82,5% das despesas de investigação e desenvolvimento que foram incorridas nos anos de report. Ou seja, temos aqui um benefício fiscal que vai atuar a montante daquilo que é a realidade do Patent Box, portanto ele vai atuar ainda no momento em que estão a ocorrer os desenvolvimentos e as atividades conducentes ao registro de propriedade intelectual e, portanto, torna possível que as empresas tirem partido do CIFID durante esses anos de desenvolvimento, em que obviamente só estão a ter despesa e, portanto, este benefício é importante para estimular e para permitir que as empresas façam cada vez mais investimento nessa vertente e que depois, com o registro efetivo da propriedade intelectual que daí resultar, conseguimos então passar a ter rendimentos que, se cumprirem todos os critérios que falámos anteriormente, vão conduzir então ao benefício fiscal que falámos da Patent Box. Também na mesma lógica temos aqueles que são os incentivos financeiros previstos no Portugal 2030, que foi lançado muito recentemente e que tem um conjunto muito alargado de tipologias de projetos de investigação e desenvolvimento, desde projetos individuais a projetos de demonstradores em coprodução. Portanto, há uma grande panóplia de opções que as empresas e outras instituições podem recorrer para financiar as suas despesas em ID e que tem uma taxa de financiamento que pode ir até 80% dessas despesas apuradas em cada projeto. Uma questão muito interessante que nós podemos ter aqui é quase que a integração de tudo isto que eu falei, que é a possibilidade de consertarmos estes sistemas de incentivos do Portugal 2030 com o CIFID, ou seja, no momento da realização das despesas conseguimos ter este apoio, por exemplo, até 80% do Portugal 2030 e para os restantes 20% podemos colocar essas despesas no CIFID e obter aqui uma taxa de financiamento muito interessante, tanto pela via fiscal como financeira, dos projetos de ID. Estes projetos, se depois resultarem neste registro de propriedade intelectual devidamente explorada pela empresa, podem então ser depois alvo deste benefício fiscal do Patent Box. Ou seja, conseguimos ter aqui um conjunto alargado de benefícios fiscais e incentivos financeiros que no seu global vão cobrir todo o ciclo de desenvolvimento destes projetos de ID e que garantem às empresas uma maior capacidade financeira
para suportar essas mesmas atividades. Portanto, no global, o sistema fiscal e mesmo o próprio quadro comunitário está virado para este apoio à investigação e desenvolvimento. Estes apoios existem, estão disponíveis para as empresas. É uma questão de ter a estratégia certa e cumprir com estes requisitos que todos eles vão tendo, para, no fundo, garantir quase que um financiamento ao longo de todo o ciclo de vida de uma propriedade intelectual. Portanto, eu diria que aqui existe este estímulo, ou seja, é muito importante passar esta ideia de que o desenvolvimento de propriedade intelectual é bem visto, é fundamental para o desenvolvimento das empresas e do próprio país, e com isso surgem aqui este conjunto largado de benefícios fiscais e de incentivos financeiros que pode permitir às empresas, de facto, alavancar as oportunidades que existem, tirar partido das mesmas e, com isso, também obter melhores resultados e potenciar aquilo que é os seus lucros ao final do ano. Portanto, acho que aqui o Patent Box é este fechar de ciclo, digamos assim, que vai incidir já sobre uma fase em que já terminaram os trabalhos de investigação e desenvolvimento, já houve este registro de propriedade intelectual e vamos tirar partido deste ativo que criámos com condições fiscais muito mais favoráveis. Portanto, eu diria que há aqui um conjunto de oportunidades muito interessante para explorar neste âmbito. Obrigada, Vânia, excelente mensagem final, bastante otimista. Obrigada a ambas, aliás, pelo excelente contributo. Acho que chegamos ao fim do nosso webcast. Gostaria apenas de relembrar que este benefício fiscal deve ser colocado na modelo 22, cujo prazo termina a 15 de julho. Agradecer a todos também que estiveram a ouvir-nos, que estiveram desse lado. Caso tenha surgido alguma questão durante a sessão, as mesmas serão respondidas através do contacto que nos forneceram no registro do evento. Até um próximo webcast.